E aí, minha gente linda, tudo bem com vocês? Sejam super bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal! Vamos lá decorar esse bolão, gente, que bolo enorme. Mas antes da gente falar do bolo, eu gostaria de pedir pra você se inscrever aqui no nosso canal. A gente tá rumo aos 100 mil inscritos, tá tão pertinho. Então, me ajuda a bater essa meta, bater esse sonho de ganhar nas plaquinhas do YouTube. Também já clique em gostei, porque o YouTube entende que você gosta desse conteúdo, ele te mostra mais conteúdos como esse. E também já ativa o sininho de notificações. Todas as vezes que a gente postar um vídeo novo, você vai ser notificado. E se você gosta de conteúdo de confeitaria, já me segue no Instagram. Meu Instagram é esse que tá aparecendo na tela. Sempre eu tô postando muito conteúdo por lá, tá bom, gente? Gente, vamos lá. Esse nosso bolo, ele é um bolo de 30 centímetros de diâmetro, bem grandão. Esse bolo de 30 centímetros, ele serve aproximadamente 60 fatias. Pra fazer esse bolo, eu usei 6 receitas de massa e 6 receitas de recheio. Cada camada de recheio tem 2 receitas de recheio, então é muito recheio por camada, gente. Inclusive, é a partir desse bolo que eu tomei a decisão de dividir mais as minhas camadas de massa e de recheio. Agora, eu não estou trabalhando mais com essa metodologia, gente. 3 de recheio e 4 de massa. Agora, a gente tá fazendo 6 de massa e 5 de recheio, para que fique bem mais dividido e não aconteça o que vai acontecer, que vocês vão ver acontecendo nesse bolo, tá bom, gente? A minha mãe sempre fala, Bruna, toda vez que tu vem fazer um bolo aqui em Baldura, acontece alguma coisa. Não aconteceu nada demais com o bolo, só que o recheio ficou criando um buchinho, sabe, gente? Eu fico bem incomodada quando cria essas barriguinhas. Na hora que a gente começar a espatular, vocês já vão perceber que o recheio, tanto o do meio como o de cima, ele tá um pouco mais cremoso do que o normal, então ficou criando essa barriguinha. Mas não interferiu em nada, a gente conseguiu transportei esse bolão super pesado no colo, gente, no interior, estrada de chão. Levei ele mais de 2 quilômetros, assim, tremendo a todo momento, mas conseguiu chegar lá intacto, chegou lá lindo de morrer. A gente comeu esse bolo, ficou delicioso, maravilhoso, perfeito, né? Recheio cremoso é muito gostoso pra gente comer, mas pro bolo, gente, você sempre tem que deixar um pontinho mais firme. Eita, deu uma bagunçada aí, principalmente se for bolo de andar. Caso seja bolo de andares verdadeiros, eu sempre indico você fazer uma contenção. Esse que a gente vai fazer não é de andar verdadeiro, tá? Os 2 andares de cima são fakes. Mas vocês vão já ver por que é mesmo legal você fazer uma estrutura, mesmo o bolo sendo fake. Eu vou já explicar pra vocês o porquê. Nesse eu não fiz nada, eu não coloquei nenhum caninho de sustentação. Eu só simplesmente coloquei os 2 andares em cima do bolo. Graças a Deus que deu tudo certo, não interferiu no nosso bolo. O bolo ficou maravilhoso, ficou lindo, a gente deu tudo certo, ele sustentou todinho ao fim da festa. Mas o ideal é vocês, mesmo sendo bolos de isopor, vocês fazerem uma sustentação, tá bom? E fazer uma camadinha de ganache. Você pode estar passando uma ganache no bolo. Isso que eu tô passando não é ganache, gente, ficou bem na hora que eu vou falar, né? Parece, né, um negocinho marrom, parecendo um chocolate. Minha mãe passando lá atrás, olha, eu tava na casa dos meus pais, tá bom, gente, esse vídeo. Houve o Júnior também passando lá atrás, que ele saiu com a minha mãe. Então, vai ter esse pessoal passando mesmo. E aí, gente, a ganache é muito legal você fazer uma blindagem no bolo, mesmo que seja, principalmente bolos grandes, assim, mesmo que seja o de cima fake, ou então você fazer uma cinta de contenção. Você pode estar fazendo uma cinta de contenção de brigadeiro, ou de um brigadeiro bem mais firme, ou então de ganache mesmo, ou então do próprio chantilly. Eu gosto bastante da cinta de contenção do chantilly, porque ela me dá muita segurança. Eu nunca tenho um problema, assim, dessas barriguinhas. E como eu falei pra vocês, agora eu tô usando 6 camadas de massa e 5 de recheio. Por quê? Porque não fica tanto recheio em uma camada só. Vocês viram no começo tanto de recheio que tinha na camada de doce de leite? Muito recheio, gente. Então, acaba que o recheio, ele não é tão seguro assim pra ficar uma camada tão grossa. Foram 2 receitas de recheio pra cada camada. Então, aí dá um medinho, né, gente? Mas deu tudo certo no final. Só tô falando pra vocês, dando esse tanto de dica pra vocês também não errarem, sabe? Não fazerem dessa forma. Como eu imaginei que era de isopor, e eu falei, não, é lá pra Barro Duro mesmo, vai ser tranquilo. Aí eu esqueci, gente, que eu tinha que levar o bolo pro interior, lá passando em estrada de chão. E eu que fui levar, né? Então, vocês imaginei o desespero. Mas foi tranquilo. Quanto mais pesado o bolo, mais legal pra levar, porque a gente não consegue se mexer muito. Aí, gente, fiz uma camada de marrom. Vocês viram o jeito que eu faço meu marrom? Eu gosto bastante de fazer assim, sempre com cores escuras, passando por cima do branco, pra gente não ter problema
de deixar o nosso bolo amargo. Não fica nem um pingo amargo, fica maravilhoso. E agora, gente, meu irmão tava falando, o que tu tá fazendo? Isso aí tá horrível. Gente, toda hora que eu tava fazendo esse bolo, meu irmão não calava a boca. Ele tava do meu lado, conversando comigo, observando eu confeitando. E eu falei pra ele que eu tô fazendo o efeito tronquinho, gente. Pra esse bolo de baixo, eu escolhi... Olha, vocês estão vendo que dá pra ver um pouquinho da marcação do recheio? Eu fiquei chateada por conta disso. Eu não queria que ficasse essa marcação aí de recheio. Mas o meu irmão disse assim, não, Bruna, mas o tronco é assim mesmo. O tronco, ele não é 100% reto. Meu irmão me consolando, entendeu? Ele me consolando aí, falando, olha só, Bruna, tá vendo? Você tá fazendo um tronco super realista, entendeu? E eu, tá bom, querido, obrigada, viu, pelo seu consolo aí, muito obrigada. E aí, fui passando o pincel. Esse pincel, gente, que eu tô usando é um pincel mesmo que a gente encontra no supermercado. Às vezes você consegue comprar onde é aquele lugar que vende pincel de tinta de cabelo, ou então pincel próprio para alimentos mesmo. Esse que eu tô usando é o pincel do chefe da Amago, tá bom? O que eu tô fazendo agora, gente? Eu vim tingir um pouquinho do meu chantininho, que já tava marrom, com marrom mais escuro. E aí eu venho fazendo essas nuances de cores. Eu adoro falar essa palavra, gente, acho tão chique. Nuances de cores. Venho fazendo esses contrastes, sabe? Com o marrom mais escuro, pra poder dar mesmo esse efeito, assim, de realidade desse tronco, tá bom? Isso que a gente tá fazendo, gente, que a gente fez embaixo, são as raízes da árvore. E aí, a gente vai fazendo e passando, gente, aleatoriamente. Não precisa ter, assim, um padrão. Só pra gente ficar com esses detalhezinhos mesmo, tá vendo? Mais escuros. E, gente, se eu não me engano, não sei se é mesmo, a Casa dos Sete Anões, ela é um tronco de árvore, ou não. Ou estou enganada. Porque o modelo que eu vi era como se fosse a Casa dos Sete Anões. Achei bem chique, os Sete Anões com a casinha deles, tudo de tronquinhos de árvore. Esse foi um dos primeiros modelos, gente, de bolo que eu aprendi a fazer. Acho que um dos meus terceiros bolos, uma cliente pediu um modelo com esse efeito, sabe, tronquinho. E eu falei, gente, mas esse efeito é muito fácil. E realmente, gente, ele é muito fácil, porque não é uma coisa assim perfeita, sabe? Que nem quando a gente faz um alisado perfeito, um cachepô. É uma coisa muito tranquila, você só vai marcando e fazendo de acordo com a sua intuição, entendeu? Tipo, mandou tu ir pra cá, tu vai. Aí é o bolo intuicional, entendeu? Eu não sei nem se essa palavra existe. Aí, gente, eu vim com... O que é isso aí mesmo, gente? Um palito de churrasco. Vim com palito de churrasco. Aí fui fazendo esses risquinhos pra gente poder dar mais esse efeito de tronco, de árvore, sabe? Então, fui só fazendo uns risquinhos com palito de churrasco pra deixar esse efeitão bonitão. Vamos agora pro nosso segundo bolo, gente. Eu pedi o bolo de isopor. Aqui em Teresina tem uma moça que faz esses bolos pra mim. Então, eu só pedi pra ela fazer ele com 20 centímetros. Aí o bolo tem... Não, acho que são 23 centímetros por 13 de altura, que era a mesma altura que tinha ficado o meu bolo. E aí, gente, peguei o amarelo, tô usando o amarelo mesmo da Mago, coloquei um pouquinho de amarelo gema, mas o amarelo é o normal. Peguei essa espátulazinha que eu amo, gente, amo a textura dessa espátula, acho que fica muito lindo, e fui alisando o meu bolo. Olha só que chantininho maravilhoso, gente, a minha receita de chantininho estabilizado. Se você quiser aprender também, tem no link da descrição nosso mini curso de chantininho. E aí, fui alisando, gente, alisando até eu ver que ficava perfeito. Foi muito rapidinho. E vocês viram que pra fazer bolo de isopor, a gente não precisa colocar tanto chantininho. Só um pouquinho já é o suficiente pro nosso bolo ficar bem lisinho. Aí vem agora a gente com glitter, né? Claro que a gente tem que gliterinar esse bolo pra deixar essa parte bem brilhante. Eu achei que ficou muito lindo. E foi muito rapidinho, gente, que eu fiz essa parte. E agora, gente, a gente vai pra parte da sobreposição. Pra sobrepor esse bolo, olha só, olha como ficou lindo o nosso bolo de tronquinho. Eu peguei 2 palitos de churrasco. E nesse momento, meu irmão estava mostrando a foto do Manuel Gomes e eu me desconcentrei e taquei o braço no bolo, gente. Eu taquei, literalmente, o braço no bolo. E aí, eu falei pra ele, tu para de atusigar meu juiz, que tu tá aparecendo no vídeo. E eu falei pra ele assim, eu não vou cortar, então vocês acabaram de ver meu irmão aí e o problema é dele. Se ele quiser ficar aparecendo no vídeo, o problema é dele. Não quis ficar se aparecendo, vai ficar, gente. Vocês sabem que amor de irmão é assim, né? E aí, gente, coloquei. E aí, eu venho agora enfincando. Que palavra linda, né? Enfincando o palito no bolo. O palito no bolo, enfincando o palito no bolo mesmo. Aí, gente, o que eu falei pra vocês? Que a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu aperto pro palito poder entrar no isopor, a gente tem que botar muita força. Então, a gente já coloca muita força em cima do pobre do bolo que tá lá embaixo. Então, é muito complicado. Por quê? Vai que acontece... Vai que o recheio vai lá e puf, explode, né? Entendeu? Aí vai criar mais barriga no bolo. O recheio já tava mais molinho, ainda enfinca o bolo
o palito no bolo com toda a força. Então, você tá colocando a pressão sobre o quê? Sobre o bolo. Mas, graças a Deus, mais uma vez, deu certo. Não tive problemas por conta disso. O recheio não é que ele estava desestruturado, é porque tinha muito recheio na camada, entendeu? Muito recheio. Não é que ele estava mole, é porque tinha muito, mas muito recheio. Aí acabou que ele formou essa barriguinha. O azul, gente, fiz do mesmo jeito. Esse é um bolo de 23, de 16 centímetros. Só que eu fiquei bem chateada, porque vocês estão vendo que tá formando umas bolhas. Essa bolha, gente, ela é decorrente... Essas bolhas que estão formando é decorrente do próprio... Eu passei um plástico filme no isopor. Quando eu passei o plástico filme no isopor, não precisa você passar plástico filme no isopor. Eu só passei porque eu não tinha glucose pra colar o meu bolo. Não tinha glucose pra colar. Quando você tem a glucose pra colar, você não precisa. Eu passei porque o próprio plástico filme, ele meio que gruda, entendeu? No vidro. E aí, olha só, gente, coloquei o bolo em cima do outro, ficou super lindo. E aí, depois eu enfinquei o palito no bolo também. Fiz a mesma coisa. Aí, agora eu venho também tacando bastante glitter, muito glitter no bolo. E aí, ó, como eu fiz essa parte de enfincar, aí acabou que o recheio deu uma cedida. Tá vendo que vocês estão vendo duas marquinhas? É o de cima e o do meio. Que é o recheio que tinha mais recheio, que era o branquinho e o de... Como que eu passei pra vocês? O outro de doce de leite. Gente, não sei por que não filmou fazendo essas rosetas. Fiz uma rosetinha vermelha no bolo pra poder colocar um pouquinho do vermelho, né? Porque a Branca de Neve, as cores dela é amarelo, azul e vermelho. E aí eu tava vendo, cara, não tem nada de vermelho aqui, tá só amarelo, marrom e azul. Aí eu falei, não, vou colocar umas rosetinhas pra poder dar esse detalhe mais de princesa, sabe? E eu gostei bastante, gente, do resultado. A única coisa mesmo que me incomodou nesse bolo foi só mesmo ter ficado com esses buchinhos na parte de baixo, mas o resultado final eu achei muito lindo. Aí, gente, peguei e coloquei os 7 anões, olha só que fofos, coloquei eles aí, tudo, cada um no meio de um tronquinho, e coube certinho, gente. Eu falei, cara, ficou muito legal, como se cada tronquinho fosse de cada um. E aí, na hora de colocar as árvores, eu vi que tinha outra, eu pensei que tinha outra árvore, só que aí ficou, tipo, muito apertadinho as duas do canto, né? Mas no final deu certo, era pra ter ficado as 4 juntinhas. Só que aí eu peguei e coloquei uma separada, gente. E eu sempre falo pra vocês, eu tenho um pouco de dislexia, né? Pra poder colocar topo de bolo, eu tenho que estar sempre olhando a inspiração. E só que essa parte aí não tinha inspiração. Eu montei esse bolo, eu peguei 2 inspirações e fui colocando partes, até que eu vi que gostasse de alguma delas, né? E olha só, o resultado ficou esse, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou, não esquece de deixar seu gostei. Eu passei muitas dicas pra vocês. Um super beijo pra vocês. Até o nosso próximo vídeo e tchau. E não esquece de se inscrever no canal. E essa eu super feliz com o bolo. Se você assistiu esse vídeo até aqui, vou fazer um desafio pra você. Você vai comentar aqui embaixo 7 anões. Ninguém vai entender nada. Vai falar, gente, por que essa menina tá falando 7 anões? Então, se você assistiu até o final, comenta 7 anões pra eu saber quem tava aqui até o final. E essa sou eu, gente, na função de cortadora do bolo oficial da festa. Porque toda confeiteira corta o bolo, né? E é sobre isso. Tchau, cheiro, amo vocês.